Meus queridos e queridas, hoje nós estamos aqui em mãos com o novo Moto G7. Esse aqui é só o Moto G7 sem variação nenhuma, não é o Plus, não é o Play, não é o Power, é a versão intermediária, puxando um pouquinho, para avançada, a gente poderia falar assim, porque ele é o segundo mais caro da família, e se você tá um pouco perdido aí nos modelos que foram lançados pela Motorola, nós temos basicamente o Moto G7 Plus, que a gente já fez análise aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer, depois vem ele, o Moto G7, e depois nós temos o Moto G7 Power e o Moto G7 Play, que é o mais básico. O Moto G7, ele é meio que um misto, porque ele tem algumas coisas do Moto G7 Plus, que é a versão mais cara, assim como algumas coisas do Moto G7 Power, que é a versão mais barata. E a Motorola meio que se perde às vezes no modelo, porque ela deixa o usuário confuso em qual é o melhor modelo para ela adquirir, até porque eles compartilham muitas vezes processador de um, acabamento de outro, e aí vira uma dúvida aí na hora de comprar. Então a gente vai falar todos os detalhes agora para vocês no vídeo, para ajudar você a decidir se esse aqui talvez seja o melhor modelo para você, beleza? Então vem comigo e vamos falar sobre ele agora. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito, já sabe, se inscreve aí, me segue aqui nas redes sociais e ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo, tá bom? Aproveitando, se você tem interesse em comprar um celular da família Motorola ou qualquer outro produto na internet, aproveita, instala o Bitec Pague Menos, o link tá aqui na descrição. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços. Ele tem testador de cupom automático, comparador de preço entre as lojas, você não vai precisar ficar navegando entre lojas, é super fácil e grátis, tá bom? Aproveita e instala aí que eu tenho certeza que você vai economizar. Mas vamos então aí ao Moto G7, galera. É o seguinte, esse aparelho aqui, começando pelo design, ele é exatamente igual ao Moto G7 Plus. Exatamente, quando você olha, você não percebe diferença nenhuma, a não ser pela câmera aqui, que se você olhar dentro ali da câmera, você vê que é um pouco diferente o desenho. Então, ele é bonito, tem um bom acabamento. Nós temos uma traseira de vidro aqui atrás, esse é o modelo branco, bem bonito por sinal, porque eu gosto bastante de aparelho branco, sou fã dessa cor. E na lateral nós temos aqui um detalhe prateado, é um acabamento em plástico, mas é um acabamento bom, ok, para a categoria de aparelho dele. E a câmera aqui atrás é aquela característica que a gente já tem aí da família dos Moto Gs anteriores, que é uma câmera saltada. Na frente nós temos uma tela de 6.2 polegadas IPS, é uma tela Full HD, assim como a gente tem no Moto G7 Plus, e temos o famoso Note de gota, né? Então, para quem acompanhou já o vídeo aí do Moto G7 Plus, viu que a Motorola atualizou e agora acabou aí colocando o Note e temos uma tela maior, com uma nova proporção, com menos bordas em relação à geração anterior. Quando você olha o aparelho, ele não mudou muito em relação ao desenho do Moto G6, né, dos modelos anteriores, mas ele ficou um pouquinho, digamos assim, mais encorpado, mais moderno, sem perder essa característica de desenho que a gente já tinha aí das famílias anteriores. Na parte de baixo do aparelho, nós temos aqui um falante, o carregador USB tipo C e a entrada de 3.5 mm. Ele é um celular bem fino, a bateria dele é de 3.000 mAh, a gente já vai falar do desempenho da bateria daqui a pouco, mas é um aparelho sim confortável para você utilizar no dia a dia. Ele não é pesado, ele não é grosso, ele tá dentro aí dos padrões para a categoria de aparelho da qual ele disputa. Uma coisa que me chamou a atenção, já começando a falar um pouquinho agora da parte de mídia, é que ele só tem saída de som aqui pelo falante de baixo, ele não é estéreo como a gente tinha aí no Moto G7 Plus. Eu falei bastante do som do Moto G7 Plus, que eu gostei muito, eu achei que teve uma boa qualidade, uma boa melhora em relação à geração anterior. Agora já o Moto G7, ele tem sim uma boa qualidade de som, tá dentro ali da média, é um som até razoavelmente alto, mas só sai aqui por baixo, não sai aqui por cima. Então, isso dá sim uma grande diferença em relação ao Moto G7 Plus, e quando você vai jogar, né, os joguinhos aí no seu dia a dia, você segura o aparelho assim, e você acaba tapando aqui o falante. Isso acontece com o Moto G7 Plus também, mas como ele tem a saída no falante aqui da frente, ajuda a diminuir esse problema, já aqui muitas vezes você nos jogos acaba tapando isso. Então atrapalha um pouquinho, né, a questão do som, se você for jogar. E seguindo aí na parte de mídia, a tela dele é uma tela de 6.2 polegadas IPS Full HD. E em relação à tela do Moto G7 Plus, eles são praticamente iguais, tá? Não tem diferença em termos de configuração. É uma tela boa, só que os pretos, eu não sei se eu reparei isso só agora no Moto G7, mas eu achei um pouco esquisito, gente. Parece que a tela perdeu um pouco de qualidade em relação a quando você compara lá com o Moto G6, por exemplo. A gente tem os
pretos que você perde um pouco de qualidade, então o cinza tá ficando um pouco esquisito, e eu reparei isso agora. Eu comparei lado a lado ao Moto G7 Plus e parece que o Moto G7 é um pouco inferior, mas pelo que eu sei as configurações são exatamente iguais em termos de tela, então pode ser alguma coisa da minha cabeça, mas não é que é uma tela que seja ruim, mas eu acho que pela característica da qual ele tinha anteriormente, ele poderia ser um pouquinho melhor, a gente poderia ter uma tela um pouco melhor. O brilho não é lá muito alto, também eu senti uma pequena diferença, então em lugares de sol talvez você tenha um pouco de dificuldade, nada demais, mas um pouco de dificuldade para ver aí o celular durante o dia, num dia que tá muito sol, o meio-dia, sei lá. Mas para você ver mídia, ver seus vídeos, o tamanho da tela é muito bom, para uso no dia a dia também, o tamanho de tela é bem razoável, porque 6.2 polegadas com pouquíssimas bordas, dá para você ter tela aí de sobra, tanto para vídeo, para jogo e para uso normal. Em termos de desempenho, galera, nós temos aqui o Snapdragon 632. Ele é um processador melhorado da linha 625, que era uma linha já mais antiga, mas o 632 é um processador já de 2018, ali do meio de 2018. Então não é um processador antigo, não é um dos melhores que você encontra em termos de custo-benefício atualmente, mas ele está longe de ser um processador atrasado, desatualizado, tá? Já no Moto G7 Plus a gente tem o Snapdragon 636, que eu acho que é uma escolha um pouco melhor. Talvez pela categoria da qual ele procura se encaixar, a Motorola poderia ter colocado aqui o Snapdragon 636. É claro que para uso no dia a dia ele roda super bem, você não tem travamento, tem 4 GB de RAM aqui, sem problema nenhum, 64 GB de armazenamento, e nos jogos mais pesados você vai sentir uma leve queda ali de frame, né, um pouquinho de serrilhado, ele não vai rodar os gráficos no máximo, obviamente, mas dá para você rodar seus jogos sem problemas. Aí que começa um pouquinho a confusão, porque quando a gente olha o Moto G7 Power, que é o irmão abaixo dele, ele já conta com o Snapdragon 632, ele tem o mesmo processador. É claro que ele tem um acabamento diferente, ele não tem tela Full HD, ele não tem esse acabamento, o acabamento já é de plástico, e ele também tem uma câmera pior, a gente poderia falar assim, porque não é uma câmera traseira dupla, já é uma câmera mais simples. Então ele tem sim um foco mais barato, só que para quem, por exemplo, está procurando talvez só desempenho, e ele tem uma bateria de 5.000 mAh contra 3.000 mAh aqui, talvez seja uma opção melhor o Moto G7 Power, dependendo do que você está pensando. E dependendo da diferença que você possa gastar, talvez valha a pena você pegar o Moto G7 Plus, que é a versão acima dele. Então tudo depende muito do que você está procurando. O Moto G7, eu acho que ele ficou numa posição um pouco confusa entre os irmãos deles, né? Tanto os mais caros, o mais caro, que é o Moto G7, quanto o Moto G7 Plus, quanto o Moto G7 Power. Então vale a pena você pesquisar o preço para entender, porque muitas vezes esses aparelhos eles caem, né, o preço com o tempo, para entender se realmente vale a pena para você pegar o Moto G7 normal pela diferença de preço no momento que você for comprar entre esses. Olha bem aí o que você precisa. Então eu poderia dizer para vocês que o Moto G7 ele é um intermediário em termos de desempenho, e o G7 Plus ele já está um pouquinho ali com o pezinho no intermediário avançado. Ele não é um premium, mas de qualquer forma o Moto G7 ele já cai numa categoria um pouco mais simples em termos de desempenho, mas o acabamento dele e a tela, né, Full HD já fica ali junto com o Moto G7 Plus. Então essa acaba sendo um pouco a confusão aí que a Motorola faz muitas vezes quando ela lança os seus produtos. E as câmeras, Becker? Como é que se sai o Moto G7 aí no momento das fotos, das filmagens? Nós temos aqui um sensor traseiro duplo de 12 megapixels com 5. A câmera de 5 megapixels você não consegue utilizar, tá? Ela só para dar o efeito de profundidade, aquele fundinho embaçado, né, que a gente está acostumado, e na frente é uma câmera de 8 megapixels. Nós temos um desempenho bom, ok? Não é uma câmera extraordinária, até porque a linha Moto G7 não é focada em câmera, a gente sabe disso, não é um aparelho exatamente voltado para câmera, mas é um aparelho que para uso no dia a dia ele está dentro da média, né? Quando você tem condição de luz mais baixa, você já tem fotos granuladas, mais borradas, o aparelho não consegue tirar, né, muito recurso, até porque existe uma limitação também em relação ao hardware. Tem uma abertura f1.8, é uma abertura alta para uma câmera, então entra bastante luz, é razoável a entrada de luz para essa categoria de aparelho, mas ainda assim não é nada espetacular. Ele não é um aparelho ruim em fotos, mas ele também está longe de ser um aparelho que vá, meu Deus do céu, né, você vai ficar maluco aí com as fotos. A câmera frontal também é ok, tá ali dentro da média do que você espera para uso no dia a dia, e todos os modos que você encontra aqui nele, você encontra no Moto G7 Plus, por exemplo, que é o irmão mais velho. Então você tem o modo fundo borrado, você tem alguns modos que você pode recortar a foto, você tem filmagem 4K, aqui na câmera traseira, na frontal você tem o modo 1080p, e vocês vão ver algumas imagens rodando da filmagem. A filmagem é ok, eu gostei, achei que tá bem próximo ali do Moto G7 Plus, tem um sistema de autofoco bem rápido na filmagem, isso me chamou a atenção, eu achei que tá bem legal
a troca de foco entre os objetos, então é uma característica muito importante para quando a gente quer utilizar a câmera aí para filmar, e eu achei que ele se saiu bem nesse sentido. E a câmera frontal é uma câmera ali que filma ok, também você não vai ter nada além da média. Em termos de bateria, nós temos aqui 3.000 mAh, não é uma bateria enorme como o Moto G7 Power, por exemplo, que tem 5.000 mAh, e até por isso que eu falei dele já no vídeo, porque talvez se você prezar muito por bateria e quiser um desempenho semelhante a esse, você pode pegar o Power, que é mais barato, né? Ele tem uma bateria bem maior, tá? Então pense nisso. Mas voltando aqui para o Moto G7, 3.000 mAh dá para você utilizar durante o dia sem grandes problemas, se você for um usuário normal. Se você puxa mais aparelho, já usa muito durante o dia, sim, você vai precisar de recarga antes do final do dia. Ele não aguenta o dia inteiro, mas ele vem com o carregador turbo, então você consegue dar aquela carguinha rápida e conseguir bastante tempo de uso ali em pouco tempo de carga. É legal, porque a Motorola costuma colocar esses carregadores turbo na linha Moto G, mesmo sendo uma linha mais de entrada barra intermediária, a gente poderia falar assim, e vem também com fone de ouvido e capinha. Então ele é bem completo nesse sentido, porque os periféricos que vem junto com ele, eu acho que é uma atenção legal que a Motorola dá, apesar de ser detalhes que a gente muitas vezes não olha, faz diferença no uso do dia a dia. Mas em termos de bateria, é aquilo ali, o padrão que você vai ter para a categoria dele. E falando em termos de sistema, nós temos aqui o Android 9.0 com a famosa interface aí da Motorola, que é muito parecido com o Android puro. Ele não é, obviamente, um Android puro, mas é muito semelhante, tem poucas coisas instaladas e as famosas funções Moto Ações, que você consegue aí fazer alguns recursos, né, alguns movimentos que ativam algumas coisas, como por exemplo, você fazer isso aqui e ele ativa a lanterna aí para vocês verem. Se você girar o aparelho, ele vai ligar a câmera automaticamente. Isso não é novidade, já vem das séries antigas, mas eu acho muito legal. Eu sempre falo isso nos vídeos, que eu acho um sisteminha muito acertado e a Motorola sempre consegue incluir uma coisinha ou outra ali durante as gerações que fazem o uso no dia a dia mais fácil, né? Eles trazem algo que realmente faz sentido para o usuário. Então eu gosto, acho um sistema clean. A Motorola costuma garantir a atualização de um flavor, ou seja, atualização para o Android 10, é o que a gente costuma ter no mercado, e para o 11 aí já não se sabe mais. Mas de qualquer forma, sistema bem fluido, bem acertadinho, o que a gente já viu aí nas gerações anteriores. Então galera, o Moto G7 é um aparelho moderno. Eu não acho que a Motorola errou a mão aqui, mas eu acho que ela errou a mão entre a própria família Moto G7, porque ele deixa o usuário confuso entre optar pelo Moto G7 Plus ou talvez pelo Moto G7 Power, principalmente se você considerar o preço dele. Ele foi lançado na faixa de 1.500, se eu não me engano, 1.400, só que se o preço dele abaixar, o que costuma baixar, ele já se torna interessante, mas talvez não tão interessante para quem está procurando outras coisas. Aí você já vai ter que olhar o Moto G7 Plus ou o Moto G7 Play, perdão, o Moto G7 Power. Então eu acho que depende muito do momento que você for comprar e o que você estiver procurando. A Motorola podia talvez ter se esforçado um pouco mais para definir melhor aonde esse aparelho aqui deveria se encaixar. E isso já aconteceu em outras gerações das famílias anteriores Moto G, né? Não é que deixa o aparelho ruim, mas deixa ele confuso para o usuário. Aí vai dar sua decisão. Me diga aí o que vocês acharam, por qual você optou, se você já pegou um aparelho aí da família Motorola, seja o Moto G6 ou o Moto G7 ou os anteriores, comenta aqui embaixo e não esquece de instalar o Bitec Pague Menos para você encontrar uma promoção boa aqui do Moto G7, tá bom? Eu sou o Becker, muito obrigado por ver até agora, deixa aquele like, ativa o sininho aí para receber as notificações e até as próximas. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!